Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor do Bahia, torcedora do Bahia, tudo bem? Bom, eu espero que sim. Meus amigos, minhas amigas, neste vídeo vamos falar um pouquinho sobre este Bahia do Dabove. Em que sentido essa equipe pode efetivamente crescer bastante no cenário do futebol do Brasil? Em que sentido essa equipe pode fazer algo muito diferente do que vinha fazendo no primeiro turno do futebol do Brasil? Evidentemente que essa equipe do Dabove ainda tem pouquíssimos jogos, né? A amostra foi muito pequena até agora, foram apenas 3 jogos, né? E os resultados, talvez ao gosto do torcedor do Bahia, não foram os melhores resultados, foi uma vitória, um empate, uma derrota, mas para mim importa muito mais o desempenho que a equipe do Bahia apresentou dentro de campo nessas partidas. Já foi possível que a gente percebesse na equipe do Dabove uma forma de jogar, uma forma de encarar o jogo, né, de se portar na partida de maneira bem diferente do que era a equipe do Dado Cavalcante. A gente consegue perceber um Bahia com muita intensidade, o elemento da intensidade é algo muito novo, muito diferenciado nesta equipe do Bahia, e curiosamente, meus amigos e minhas amigas, foi algo muito rápido, algo que apareceu muito rapidamente na equipe do Bahia. Já no primeiro jogo em que a equipe perdeu para o Fluminense, já naquele jogo a gente percebeu o elemento da intensidade fazendo parte da equipe do Bahia, mas não somente isso. A gente se deparou também com o Bahia trabalhando muito bem a transição do campo de defesa para o campo de ataque. O Bahia sabendo trabalhar muito bem à frente da área do adversário, sabendo tramar muito bem no último terço do campo, algo que não vinha acontecendo. Tínhamos no Bahia do Dado Cavalcante uma equipe que também muitas vezes tentava fazer esse trabalho à frente da área dos seus adversários, mas fazia de forma completamente desordenada. Já percebemos algo completamente diferente nesse Bahia do Dabove. Uma equipe que de fato sabe tramar muito, com muita eficiência, né, sabe passar a bola, sabe trabalhar a bola, fazer troca de passe ali à frente da área. E o curioso é que isto não é algo muito da natureza do estilo de jogo do Dabove. O fato é que este Bahia ele vai se adaptar muito aos seus adversários também. A gente viu contra o Fortaleza uma equipe que quando teve a bola, soube trabalhar muito bem com a bola. A gente teve, por exemplo, no primeiro jogo contra o Fluminense, uma equipe que sem a bola soube trabalhar muito bem. No jogo contra o Santos, sem a bola também soube trabalhar muito bem. Nos 3 jogos, o que a gente viu de comum, tanto usando uma proposta mais que a outra, a gente teve um Bahia que soube trabalhar muito bem os espaços. A ocupação dos espaços foi algo muito mais eficiente, assim como as transições de um campo para outro também foram coisas muito eficientes neste Bahia do Dabove. A gente percebe, por exemplo, que essa equipe tem ainda algumas questões para se ajustar, mas muitas já estão rapidamente acontecendo, como, por exemplo, a proteção da primeira linha, que o Bahia tem zagueiros, na minha opinião, notáveis, alguns dos melhores zagueiros do futebol do Brasil estão no Bahia. É isso para mim, o Luiz Otávio e o Germán Conte formam uma dupla de zagueiros muito boa, de altíssimo nível. O curioso é que o Bahia tinha uma defesa horrorosa, muito ruim, né? Apesar de ter 2 muito bons zagueiros, e que inclusive não vinha jogando tão mal naquela equipe do Dado que levava muitos gols. O fato é que a primeira linha do Bahia jogava sem muita proteção. Praticamente não havia proteção, além de alguns jogadores também do meio de campo que não se comprometiam muito com a marcação. A gente passou a ver algo muito diferente. Essa primeira linha hoje joga com muito mais tranquilidade, e também com muito mais eficiência, porque tem muito mais proteção para jogar. Conte e Luiz Otávio não são zagueiros propriamente rápidos, e a rapidez no futebol não é algo tão importante, tão necessário para o zagueiro como muitas pessoas podem pensar. O zagueiro pode ser muito bom apenas pelo posicionamento, o zagueiro pode ser muito bom também pelo trabalho que ele faz no jogo aéreo, o zagueiro pode ser muito bom também simplesmente por posicionar-se e saber a hora de largar a primeira linha e ir ao ataque do portador da bola da equipe adversária, ou também em situações, né, em que o zagueiro entende que não é hora de largar a primeira linha, ou seja, o posicionamento, a ideia do que é o ato de defender a sua grande área, o arco do seu goleiro. Isso é muito importante para o zagueiro. O Germán Conte e o Luiz Otávio são zagueiros que têm esse entendimento, sabem muito bem o que é ser o último homem, né, ali no campo. Contudo, esses jogadores estavam jogando sem proteção na equipe do Dado e o Bahia sofria muitos gols. Não era por culpa deles. E agora a gente percebe que a primeira linha do Bahia joga muito mais protegida. De um lado do campo a gente tem o Nino Paraíba, que é um jogador de muita velocidade, um jogador que marca muito. Do outro lado a gente tem o Capixaba, que é um jogador que já não tem alguns problemas na recomposição. É um jogador, contudo, que é muito respeitado no Bahia, um jogador que pode crescer também, por que não, com o técnico da Dabove. A gente já viu algumas novidades acontecendo, a gente já viu, por exemplo, o Oscar Ruiz sendo muito mais empoderado como jogador, e algo que o torcedor do Bahia quer muito, e alguns já não acreditavam, é que o Oscar Ruiz poderia ser um jogador interessante para essa equipe do Tricolor da Boa Terra.
A gente já percebe que isso está acontecendo nessa equipe do Dabove, né? No último jogo contra o Santos, a gente teve um 4-4-2 muito eficiente com o Rodallega e também o Gilberto fazendo ali um trabalho de... um fazia, às vezes, do centroavante, enquanto o outro fazia, às vezes, do segundo atacante. Um saía da área para que o outro ocupasse essa área. E aí eles faziam essa troca que também confundia, em alguns momentos, os zagueiros. E é muito interessante a gente perceber como o Rodallega, mesmo o jogador já com uma certa idade, consegue ter muita velocidade, consegue trabalhar muito bem fora da área, com muita eficiência também. Nesse jogo contra o Santos, o Bahia arrematou mais do que o Peixe, o Bahia teve um primeiro tempo notável, o Bahia foi muito melhor que o Peixe. Se era para ter um vencedor nessa partida, era para ser o Bahia não do Dado Cavalcante, mas do Dabove, evidentemente, embora no segundo tempo o Santos tenha crescido um pouco mais na partida e igualado um pouco o jogo. Mas é bom deixarmos claros o seguinte, meus amigos. No segundo tempo, a gente teve um jogo mais ou menos equilibrado. No primeiro tempo, foi um jogo do Bahia. E mesmo em alguns momentos do segundo tempo, o Bahia também conseguiu ser superior ao Santos. A gente tem, portanto, hoje uma equipe que tem uma transição muito rápida para o campo de ataque. É uma equipe que tem uma bola alongada muito boa, mas que ainda não está exercendo-a como eu cheguei a pensar num certo momento, né? Isso acontece num ou no outro momento, mas em geral essa bola é mais média, porque este Bahia, por enquanto, é mais um Bahia de troca de passe, que chega ao campo de ataque muito mais com troca de passe ou com uma bola média, né, de média distância, do que propriamente com uma bola longa. Mas essa bola longa, em alguns momentos, também vai acontecer. O fato é que este Bahia se mostra capaz de executar vários jogos diferentes. E isso é muito interessante, porque o técnico está há pouquíssimo tempo comandando a equipe e já se mostra um treinador muito eficiente em relação ao que era o Dado Cavalcante. Então, o que esse Bahia vai pretender na competição a partir de agora? A gente teve nesse jogo contra o Santos uma equipe que soube trabalhar muito bem, como eu disse, a transição para o ataque, mas também a transição para o campo de defesa. Eu gostei bastante ali das trocas do Luiz Araújo, outros jogadores ali que ele está postando. Ele tem um entendimento do jogador que pode contribuir para a equipe, sabe identificar isso no jogador. Não tem a menor dúvida de colocá-lo dentro de campo para jogar. Então, eu acredito, por exemplo, que esse Bahia pode, perfeitamente no jogo contra o Red Bull Bragantino, complicar demais para a equipe paulista. E, a meu ver, o Bahia é favorito para vencer o jogo contra o Massa Bruta aqui de Bragança Paulista. O Bahia pode empatar o jogo, evidentemente, trata-se de uma equipe interessante, o Bahia pode perder o jogo, mas o Bahia pode perfeitamente vencer o Red Bull Bragantino. E o desempenho atual do Red Bull, que não é dos melhores, não é explicado apenas pela saída do Claudinho. Ao contrário do que muita gente pensa, mesmo com o Claudinho, essa equipe do Massa Bruta já sinalizava que perderia rendimento com o passar dos jogos no Campeonato Brasileiro. Neste canal, em alguns momentos, isto foi dito, o Red Bull Bragantino está perdendo rendimento e provavelmente vai abandonar o G4, vai sair da zona de classificação da Libertadores também, já saiu do G4, ainda frequenta ali a zona de classificação Libertadores, mas eu acho que esse rendimento vai continuar a cair. Isso vai acontecer também, na minha opinião, no jogo contra o Bahia. Bahia tem time para vencer o Red Bull dentro e fora de casa neste momento, na minha opinião. Tem um comando técnico hoje que está muito mais, aparentemente, por incrível que pareça, tem um entendimento melhor do que o seu elenco, do que o técnico do Red Bull Bragantino neste momento, que já está há muito tempo na equipe de Bragança Paulista. E para onde vai esse Bahia? O que esse Bahia vai conseguir nessa competição? Nessa temporada do futebol brasileiro. O Bahia teve um início de temporada muito ruim, né, machucando demais as emoções dos seus torcedores. Acho que a direção do Bahia demorou demais para mandar embora o Dado Cavalcante. E agora que chegou o técnico da Dabove, antes tarde do que nunca, a gente já percebe que esse Bahia pode realmente ser muito diferente. Eu acredito que o elenco que o Bahia apresentava já era interessante, e o Dabove poderia fazer um trabalho, mesmo com aquele elenco, que para mim não é um elenco ruim, mas reforços estão chegando para o Bahia. Um deles, meus amigos, o Marcelo Cirino. Não é porque é brasileiro, mas o Marcelo Cirino, na minha opinião, é aquele tipo de contratação complicada. A direção do Bahia já fez esse tipo de investimento, já fez esse tipo de contratação aqui no cenário do futebol brasileiro, e isso necessariamente não deu certo. É muito importante que, quando se faz uma contratação, se olhe para o que o campo está desenhando sobre a atuação do jogador. É muito importante que, nessas situações, se escute aquilo que o campo está dizendo sobre a atuação do jogador. E que o campo dizia sobre a atuação do Marcelo Cirino não era coisas muito boas. O jogador pode perfeitamente não estar muito bem, mas ele pode fazer muitas tentativas para ficar bem dentro de campo. O Cirino não é um jogador que o campo depunha em favor de sua contratação pelo Bahia. Quando chegou ao Bahia, não vem de uma boa fase, pode dar certo, mas eu acho que tem muito a cara de jogadores como Cleison, e o Bahia não precisa disso. O Bahia tem que parar de buscar esses refugos aqui das equipes do Sudeste, que nenhuma equipe do Sudeste quer na sua equipe. Então o Bahia tem que parar com isso, porque o Bahia é muito grande e não precisa disso. Agora, de qualquer maneira, já que chegou ao Bahia,
Tomara que dê certo, tomara que se adapte rapidamente e consiga contribuir muito para esse jogo do Tricolor da Boa Terra. O outro reforço, o Eugênio Isnaldo, já jogou muito bem, na minha opinião, fez uma boa estreia, quase faz um gol, inclusive. É um jogador interessante, diferenciado, porque ele oferece várias situações, ali, diversas situações, para variação do jogo no setor de ataque. O Isnaldo pode jogar como volante, o Isnaldo pode jogar como um 8, o Isnaldo pode jogar até mesmo centralizado, o Isnaldo pode jogar, sobretudo, pelo lado do campo, lado esquerdo ou lado direito, o Isnaldo também pode jogar como segundo atacante. Ou seja, o Bahia tem um jogador que é interessante por oferecer muitas possibilidades para o técnico, mas, além disso, ele pode oferecer, sobretudo, o drible quebra-linha muito perto ali da área dos adversários. Nesse sentido, é muito interessante que o Isnaldo seja posicionado cada vez mais ali perto da área mesmo, porque ali ele consegue driblar de forma muito eficiente e procurar um espaço para arrematar para o gol, ou se associar, fazer um passe ali, uma pré-assistência, ou uma assistência para um gol de outro jogador. Eu acho, sinceramente, que foi uma contratação muito interessante de um jogador com baixo perfil. Nesse sentido, a coisa não fica tão complicada assim para os cofres do Bahia contratar um jogador desse, mas eu acho que é um jogador que pode crescer demais no Tricolor da Boa Terra. E para onde vai o Bahia nessa temporada, Josa? Você não respondeu ainda isso. Para onde vai o Bahia? Acredito, meus amigos e minhas amigas, que o Bahia pode perfeitamente conseguir, nessa temporada de 2021, uma reação no campeonato, saindo da zona morta, entrando na zona de classificação à Copa Sul-Americana, e a depender, por exemplo, do número de vagas que a gente possa ter para a Libertadores de América de 2022, o Bahia pode perfeitamente conseguir uma dessas vagas. Uma vaga, por exemplo, nessa fase, nessas 3 primeiras fases, chamadas de fases prévias ou pré-Libertadores, mas que na prática já são fases da própria Libertadores. Mas eu acho que o Bahia pode perfeitamente, a depender do número de vagas, conseguir, por que não? Vai flertar com a Libertadores e pode, a depender do número de vagas, conseguir uma vaga na Libertadores de América. Eu confio nisso a partir do que eu vejo dessa equipe do Bahia, do Dabove, dentro de campo. Foi a partir daquilo que eu já vi nessas 3 partidas, e mesmo diante do resultado negativo contra o Fluminense, eu já vi naquele jogo um Bahia muito diferente. E esse Bahia cada vez mais diferente, vai ser uma equipe cada vez mais protagonista, com o técnico tirando cada vez o melhor dos seus jogadores, e acho que essa equipe vai de fato crescer, vai chegar à zona de classificação à Sul-Americana e vai sim flertar com a Libertadores com possibilidade de conseguir uma vaga na mais importante competição entre clubes da Conmebol. É isso, obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo, meus amigos e minhas amigas, até o final.